relação de pacientes com disfunção, ou às vezes com algum indício de problemas oclusais, recomenda-se a gente sempre manipular esse paciente RC. Só que em alguns casos o paciente está com espasmo da musculatura, está todo travado. Você não consegue fazer, o processo de manipulação em relação cêntrica é muito interessante, não é uma posição forçada, induzida, é uma posição de conforto. Então você não pode forçar o paciente para levar ele a RC. Você tem que só conduzir na manipulação. Em alguns casos isso não é possível, então nós temos que usar alguns desprogramadores. A literatura é vasta em relação a isso. Você pode usar rolete de algodão, giga de Lúcia. Eu gosto muito de desprogramar, eu acho que eu aconselho todos a desprogramar com o uso das placas, dos dispositivos interoclusais estabilizadores ou as placas interoclusais. A vantagem da placa que ela quebra a memória proprioceptiva da musculatura muito rapidamente. Então a gente vai fazendo aqueles pequenos ajustes na placa, levando os contatos cêntricos. Quando tiver constância de contatos, é sinal de que você já tem uma estabilidade muscular e articular. E a partir dali, a gente consegue uma manipulação um pouco mais eficiente. Na realidade, precisa. Para montar no articulador, se você quiser, isso serve para prótese, serve para implante, serve para ortodontia, que é o nosso caso. Então a desprogramação ela é de suma importância naqueles pacientes que você, em primeira intenção, não consegue fazer uma manipulação de relação cêntrica, uma tendência, você tem espasmo da musculatura. E um outro lado que é muito interessante quando você usa a placa, porque a grande queixa, a maioria das queixas dos pacientes que tem problemas de disfunção temporomandibular, inicialmente são problemas musculares. Eles têm desconforto muscular, dor tensional, dor de cabeça tensional, dor orocervical, dor em trapézio, dor em temporal. E na grande maioria das vezes você dá um repouso a essa musculatura, é que eu costumo explicar aos meus pacientes. Você é igual musculação quando você usa determinados músculos em detrimento de outros músculos. Então você cria um padrão de mastigação que você acaba usando mais um grupamento muscular em detrimento de outro grupamento muscular. Com isso você estressa essa musculatura, ela fica cansada e aí ela começa a ter dor. É igual você vai para a academia e faz um exercício só para o braço direito e esquece o braço esquerdo. Automaticamente o braço direito vai fadigar mais cedo. Então, a vantagem da placa é que ela cria esse equilíbrio muscular e ela faz um relaxamento da musculatura. Ela possibilita o relaxamento porque ela equilibra a musculatura. Você começa a usar músculo que você estava deixando em repouso, vamos dizer assim, ou sem um uso constante. Isso é importante. E aí você consegue resolver 90% dos seus problemas de dor muscular com um simples procedimento de ajuste dessa placa. É uma coisa simples, fácil e com resultado clínico maravilhoso. Os pacientes falam, poxa doutor, eu agora não sinto mais dor, tá maravilhoso, não sinto nada, tá ótimo. Vem no outro dia, já vem com uma feição alegre, já vem bem animado porque percebeu que houve uma melhora. E é muito interessante com relação à desprogramação é que você também, naqueles casos de dúvida, será que esse paciente ele está no limite de extração ou de não extração? Será que esse paciente está no limite se é um paciente que tem um problema esquelético ou eu vou tentar fazer um tratamento compensatório, que é um outro grande problema em relação ao que a gente vê na ortodontia, são os tratamentos compensatórios. Você leva, na realidade, os tratamentos compensatórios nada mais é do que você mascarar os dentes numa posição em que o esqueleto não está favorável. Então ele tem uma discrepância esquelética, óssea, e você vai dar uma harmonia dentária. Para acontecer essa harmonização a nível dentário, de oclusão, de mordida, de equilíbrio, você muitas das vezes vai levar esses dentes para posições que não são posições estáveis. De muita inclinação, imagina um paciente classe 3,
que você tem que lingualizar muito os incisivos inferiores e vestibularizar muito os incisivos superiores. Isso vai criar uma instabilidade. Então eu sempre falo que tratamento compensatório, na grande maioria das vezes, obviamente depende do grau de compensação, são tratamentos instáveis. Então a gente tem que se preocupar, não é que você não vai fazer, mas a gente tem que se preocupar em fazer um tratamento e acompanhar esse paciente pós-tratamento com uma contenção. Essa contenção tem que ser uma contenção permanente com um acompanhamento periódico bem próximo, para você justamente não incorrer em o dente soltar da contenção, sair da posição, voltar à posição de inclinação inicial e você perder aquele trabalho que você lutou muito. É mais difícil o tratamento compensatório? É. Eu acho mais difícil, porque você vai levar os dentes para uma posição que eles não vão fazer tudo para não ir. Você tem a língua fazendo força para fora, você tem o lábio fazendo força, você tem todo o mecanismo perioral lutando contra aquela posição que você está criando mais instável do que estável. Você está criando instabilidade dentária para te dar um conforto esquelético. Então esses pacientes, quando você faz uma desprogramação, eu acho que você consegue tirar essa dúvida, em alguns casos, a nível de você, será que eu vou tentar nesse paciente ou não? Já vou direto para o tratamento, vou indicar o tratamento ortocirúrgico. É muito importante. E também naqueles casos que você tem extração, você está na dúvida, será que eu vou extrair? Vai sobrar muito espaço da extração? Ou não? Eu acho que eu vou conseguir resolver esse problema. Então, nos casos de extração, também eu acho muito importante você ter uma segurança aonde o paciente deve ocluir, aonde deve morder.